Continuando a matéria, vamos ver a associação de resistores, certo? A associação de resistor é você associar vários resistores. Tem três maneiras: em série, em paralelo ou associação mista. Tem outras maneiras, claro, mas são mais difíceis, são menos usadas, porque são mais de engenharia, certo? Em série, dois resistores ou mais estão associados em série. Quando os resistores estão associados, estão todos no mesmo fio, sob a mesma corrente elétrica, colocados um depois do outro. Você tem aqui R1, depois R2, depois R3, depois R4, etc., depois Rn, certo? A tensão entre A e B é U, certo? Então, aqui para R1 fica o 1, para R2 o 2, para R3 o 3, para R4 o 4, para Rn o N, certo? Então você tem que U é igual a 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4 mais o 5 mais o 6, etc., mais o N. Ou, como nós sabemos que U igual a RS vezes I. Resistência em série, com U igual a I, resistência em série é equivalente vezes I. A resistência é equivalente vezes I. Certo? A é resultante ou equivalente, R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais Rn, ou é resultante, sim, mais Rn, certo? Se R resultante for, peraí, aqui não tem e não tem, sim, Rn. Ou vamos botar sem. Se botar R restante é R mais R1, R mais R mais R mais R mais R mais R, resistência mais R no final, certo? Então R resultante é igual a ou R em série N vezes R, certo? Onde N pertence aos inteiros positivos, certo? Não existe resistências negativas, primeiro para nós não, certo? Bom, resistências em paralelo. Os resistores são interligados e tendo a mesma DTP, a mesma tensão U, certo? Você tem I, dando 1, 2, 3, 4, 7 N, aí tem 1, 2, 3, 7, Rn, certo? Bom, você vai ter que a corrente I será I1, mais I2, mais I3, mais I4, mais I5, mais I6, mais I7, mais I8, mais I10, mais I20, mais I100, mais I1000, etc. Mais IN, certo? Bom, e a resistência em série será igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R. 1 sobre R restante, ou em paralelo. Aqui, se você quiser, pode colocar em paralelo, certo? Você terá 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5, mais 1 sobre R6, mais 1 sobre R7, mais 1 sobre R10, mais 1 sobre R20, mais 1 sobre R1000, mais 1 sobre Rn, onde N pode ser qualquer, até 1 bilhão, 1 trilhão, quanto quiser, certo? Com dois resistores apenas, eu vou ter 1 sobre R paralelo, vou cobrir esse resto aqui, fica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, ou
fica R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Se você for colocar, tirar o MC de R1 e R2, se os dois são diferentes, fica R1 vezes R2. Aí divide, resolve, aí você vai encontrar essa equação, certo? Quando botar o RP para cima e trocar o valor aqui, trocar as posições do denominador e do numerador, fica R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, certo? Bom, em resistores iguais a R, você tem 1 sobre Rn, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5. Peraí, não é preciso isso aqui. Fica 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, etc. Mais 1 sobre R, resistência mais 1 sobre R, certo? Ou seja, R em paralelo ou em série, o R resultante, o R em paralelo será igual a R sobre N, certo? Fica N vezes R, N vezes 1, N sobre R. Portanto, invertendo Rn sobre 1 fica Rn, e aqui N sobre R fica R sobre N, certo? Bom, o sistema misto é em série e paralelo juntos. Você tem, por exemplo, aqui, sistema misto. Vocês têm 3 R1, R2 e R8 estão em série. Estão em série, certo? Mas você tem R3, R4, R5, R6 e R7 que estão em paralelo, certo? Pode ter quantas resistências tiver. Estão em série e estão em paralelo, certo? Aí você vai ter que usar para o sistema em paralelo modelos do sistema em paralelo, depois usar o sistema em série para somar todas elas, tá? Certo? Vai ser a soma dos inversos. Aliás, não, vai ser a soma de todas, etc. Certo? Esse sistema misto é o que mais se apresenta para se fazer. Existem outros sistemas mais complicados de engenharia que se usa, é lógico. Mas que mais se usa são esses três. E o que mais se usa é esse aqui. Em celulares, computadores, televisões, circuitos de semidefesa militar ou civil, termostato, micro-ondas, qualquer coisa que use corrente elétrica tem que ter resistência e tem que ter um capacitor, que eu citei anteriormente, tá? E lembre, o capacitor é muito perigoso, você não pode desligar e estar tentando abrir para ajeitar, para mexer alguma coisa e o que tem de errado, porque acumula energia, e quando ele solta energia, porque você pegou na parte do fio errado, você recebe uma descarga elétrica grande, pode receber até 10 amperes, você morre na hora, certo? É por isso que capacitores são muito arriscados. Bom, a ponte do Chitone, sejam os Chitone, já falando em inglês, aí é o nome inglês, eu chamo de Chitone, como a maioria das pessoas. Sejam os resistores R1 e R4 conhecidos, então R1 e R4 são resistores que nós conhecemos. O resistor R3 é um resistor variável, é um reostato, certo?
E o R2 é o resistor que você vai saber qual é o valor dele, certo? E nós temos um galvanômetro entre os pontos C e D, certo? Você vai regular botar na tensão U, passa a corrente, passe um I', I'. Aí você vai marcar o resistor R3 de forma que a corrente que passa no galvanômetro é zero, certo? São correntes diferentes, um e linha. E linha pode ser 0,5 e 1, mas ficam iguais a zero, porque o galvanômetro tem um certo valor, certo? Quando você igualou, aí você pode usar a expressão R1 vezes R3 sobre R2 mais R vezes R2 vezes R4. R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4. Essa é a fórmula geral da ponte de Wheatstone, certo? Que é muito usado em ciência. Isso cai muito em provas de escola, do nível de terceiro ano do ensino médio, prova de faculdade, para entrar na faculdade, para fazer uma faculdade, ser o vestibular, ser o Enem, sei lá o que, cai muito isso aqui. Você tem que estar matrícula, certo? Você tem que saber que eles podem perguntar o que é necessário para que a gente encontre a resistência R2. O que é necessário? Só uma coisa: fazer a corrente no galvanômetro ser zero. Por quê? Fazendo quando o galvanômetro ser zero, eu faço R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4. Está aqui. É a equação. Certo? Bom, na próxima aula nós vamos fazer exercícios. Dê o like nessa matéria. Nas outras de física, se você não deu, dê o like. Nas de matemática, se você quiser, dá o like e me estimula a fazer mais matéria, certo? Então, tchau, passar bem, foi um prazer conhecê-lo, certo?